Escola Sabatina começou, me encontrarei com meu Jesus. Boa tarde, irmãos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma lição da Escola Sabatina? Essa semana nós já estamos na lição 8, né? Estamos caminhando aí para o final do trimestre. E a lição dessa semana é Ensinando os Discípulos, parte 2. Semana passada nós vimos parte 1 e agora nós estamos finalizando esta parte aqui de ensinos, né, de Jesus. O verso para memorizar está em Marcos 10, 45, que diz: Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate de muitos. E a parte aqui de introdução, né, do sábado, vai falar que nós vamos comentar essa semana sobre Marcos capítulo 10, né? E aqui nós temos alguns temas abordados. Nós vamos falar do assunto do divórcio, né? Alguns pais que levam ali crianças até Jesus, um homem rico, né, que pergunta o que ele poderia fazer para ir dar a vida eterna, e também a cura de um cego, né? Nós vemos a cura de um cego na lição passada e de mais um cego nesta lição, né? Então, vamos ver o que a lição tem para nós nessa semana. Domingo, o plano de Deus para o casamento, né? Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre ali o tema de casamento. Há uma situação onde novamente os fariseus tentam testar Jesus, né, a respeito de mais um assunto. E a lição diz o seguinte: os fariseus perguntaram a Jesus se é lícito ao marido se divorciar da sua esposa, né? E o divórcio ele era considerado lícito entre os fariseus, né? Porém, existiam assim dois importantes rabinos, né, que tinham pensamentos diferentes com relação ao divórcio. Um aceitava, né, uma corrente ali religiosa aceitava mais fácil, vamos dizer assim, é, a questão do divórcio, né? Um era mais restritivo e outro menos, né? Esse mais restritivo dizia que o divórcio era permitido apenas em casos como falta de filhos, negligência material, negligência emocional ou infidelidade conjugal. Já uma outra escola, né, uma outra visão era mais branda e permitia o divórcio quase que para qualquer motivo. E aí então os fariseus sabiam que entre eles havia essa questão do divórcio. Então por que eles estavam perguntando para Jesus, né? Era porque sempre eles tinham ali um ponto para tentar pegar ali em Jesus, para tentar acusá-lo de alguma coisa, né? Então, eles queriam colocar Jesus em apuros, né? Porque também Jesus estava na região onde quem ali comandava, quem governava, era Herodes Antipas, né? E esse governante, ele se divorciou da sua esposa para casar com a esposa do próprio irmão. Aquele mesmo Herodes que mandou, então, arrancar a cabeça de João Batista, porque João Batista condenava essa atitude dele. Então, os fariseus questionavam para saber, e agora? Será que Jesus também vai falar contra? E aí a gente pode acusar ele contra ali, então, Herodes, pode levar o caso até ele. Então, esse era o objetivo, né, dos fariseus. Mas Jesus, ele responde fazendo uma pergunta, né? Ele fala o que Moisés tinha ordenado a respeito disso. Aí eles citam, né, Deuteronômio 24, 1 ao 4, que era uma lei ali mais de proteção para a mulher, só que os fariseus eles distorciam, né, e usaram aquela lei para conseguir divórcio quase que por qualquer motivo, né? E Jesus, novamente, ele não debate a lei de Deuteronômio, mas ele menciona o ideal original de Deus para o casamento, que encontra-se lá em Gênesis capítulo 1, verso 2, né? 1 e 2 ali. Ele diz o quê? Que Deus fez o homem e a mulher para que o homem se unisse à sua mulher em matrimônio, né? Isso ensina que o homem tem que deixar os seus pais para unir com a sua esposa, tornando-se os dois uma só carne. Esse conceito de unidade se tornou a base da afirmação de Jesus sobre um vínculo matrimonial. O que Deus uniu, as pessoas, né, não deveriam separar. Essa foi a resposta de Jesus, né? Segunda, Jesus e as crianças, né? Tá lá em Marcos capítulo 10, verso 13 ao 16. A lição diz que as crianças, elas sempre foram desejadas no mundo antigo, principalmente os meninos, né? Que era uma cultura predominantemente masculina. Mas o nascimento e a infância não eram fáceis, né? Aconteciam muitas mortes, né, logo no início da gestação, tanto da criança quanto da mãe. E também ali seu período, né, ali da criança muito novinha ainda, poderia adoecer, morrer, várias doenças. Então, era um período
de muito cuidado. E muitas culturas faziam o quê? Eles usavam medicamentos tradicionais ou até amuletos para proteger as crianças, né, contra forças aí malignas. E as crianças elas ocupavam uma posição inferior, né, semelhante aos dos escravos. Para vocês terem noção, a lição chega a dizer que no mundo greco-romano, crianças com deficiência ou, né, tendência física ou que fossem indesejáveis, né, eram o quê? Jogadas em um rio, né? Os meninos eles eram mais, vamos dizer assim, aceitos, mas as meninas sofriam muito com isso. Se tivesse algum defeito ali na sua formação, muitas eram jogadas nas estradas, nos rios, outras eram abandonadas, depois alguém resgatava simplesmente para criá-las como escravos. Então essas coisas terríveis aconteciam também no passado. E quando Jesus, ele, num outro estudo que nós fizemos, Jesus, ele vai assemelhar o reino de Deus, ele faz ali uma comparação, coloca a criança no meio, pega no colo. Os discípulos não entenderam muito bem aquilo. Então, quando alguns pais começaram a levar crianças para que Jesus abençoasse, eles logo rejeitaram. Tira essas crianças daí, você acha que Jesus vai se importar com elas? E Jesus não gostou nada da atitude dos discípulos, né? Jesus disse que não era para impedir que elas chegassem até ele, porque delas era o reino de Deus, né? E aí Jesus faz essa atitude, fala isso, fazendo uma referência à confiança simples e total e restrita que as crianças têm no Pai. Que era assim que nós devemos ter esta confiança irrestrita no nosso Pai, também no nosso Deus. Era isso que Jesus gostaria que eles tivessem entendido. O melhor investimento. Está lá em Marcos 10, 17 ao 31, que vai contar aqui a história, né, de um jovem que chega até Jesus e faz uma pergunta muito interessante. Ele pergunta para ele, né, o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna, né? Ele está falando aqui de salvação. E Jesus cita, né, alguns mandamentos ali. E ele fala, mas tudo isso eu faço desde a minha infância. E aí então Jesus pede para que ele deixe tudo e o siga. E naquele momento então o jovem sai da presença de Jesus triste, né? Ele achava que cumpria todos os mandamentos, porém ele quebrava principalmente o primeiro mandamento, que ele estava colocando algo acima de Deus, algo estava sendo o seu ídolo. E isso eram as suas posses, as suas riquezas, né? E Jesus explica então que as riquezas são sedutoras, né? E diz que é mais fácil um animal grande como o camelo passar pelo minúsculo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. E isso deixou os discípulos surpresos, né? E aí eles perguntaram, então, como é que faz, né? Se é tão difícil assim, como que a gente consegue ser salvo? E aí Jesus fala que aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. E Jesus mostra ali então que nós não chegaremos ao céu, nós não seremos salvos por nossos próprios esforços, né? Mas precisamos da graça para sermos salvos. Então o ser humano não consegue ir para o céu sozinho pelos seus esforços, por tudo que ele tentar fazer. Nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus, as nossas dificuldades, as nossas falhas, os nossos defeitos e deixar que ele nos molde, porque é pelo caráter de Deus que somos justificados, é pela obra de Cristo, é pela morte dele que nós recebemos a salvação, né? Então este é o ponto principal. A solução para a culpa humana é a morte de Cristo. Portanto, é a graça de Cristo e sua ressurreição que nos capacitam para também obedecer os seus mandamentos e dar um bom testemunho, né? Quarta-feira, vocês podem beber o meu cálice. Aqui está falando de Marcos 10, 32 a 45, né? Que diz que à medida que Jesus se aproximava de Jerusalém, ele ia revelando aos seus discípulos, né, o que ia acontecer lá. E esse não era o cenário que eles acreditavam que eles gostariam de ouvir, né? É impressionante como eles não conseguiram compreender a respeito da morte e da ressurreição de Jesus, por mais que Jesus explicasse, né? Mas a lição diz que quando nós não queremos ouvir uma coisa, é mais fácil a gente ignorar. Porque quando Jesus chamou eles para a obra, começou a mostrar os milagres e as maravilhas, eles ficaram empolgados. Mas quando Jesus disse o que ele iria passar, aí era algo que eles queriam ignorar. E às vezes nós fazemos isso. Aquilo que é bom para nós, aquilo que não exige muito dos nossos esforços,
a gente não reclama. Mas quando nós vemos o quão custoso é certas coisas, quando precisamos batalhar, correr atrás, a gente às vezes prefere ignorar do que enfrentar. E às vezes fazemos isso com a palavra de Deus. Aquilo que exige de nós mudança, renúncia, nós preferimos ignorar, fingir que não estamos ouvindo, ao invés de pegar aquilo, usar para a nossa vida, porque se Jesus disse, é porque é bom para nós, né? E aí então Tiago e João se dirigiram a Jesus e fizeram um pedido, né? Um queria se assentar à direita e outro à esquerda na glória, né? Queriam posição ao lado de Jesus. E aí Jesus então faz uma pergunta para eles, né? A gente pode olhar para isso e pode falar assim, nossa, quão egoístas eles estavam sendo, né? Mas Jesus, ele faz um aprofundamento nesta pergunta. Ele pergunta para eles se eles poderiam beber do seu cálice ou serem batizados com o seu batismo. O que Jesus estava querendo dizer? O cálice se referia ao sofrimento que ele passaria na cruz. E o seu batismo seria morte, né? E o seu sepultamento para depois a sua ressurreição. Os discípulos, não entendendo direito, falaram que sim, eles eram capazes de passar por isso. Jesus então profetiza que eles beberiam do seu cálice e seriam batizados com o seu batismo. Então, né, ao longo da história, nós podemos perceber que Tiago foi o primeiro dos apóstolos a morrer como mártir, né? João foi o que viveu mais tempo, mas também foi exilado na ilha de Patmos, né? Como os discípulos reagiram, né, à resposta de Jesus, quando Jesus diz isso, que nós lemos aqui, que eles não reagiram muito bem, né? Eles não gostaram nada disso. Jesus ensinou que os governadores usam o poder para obter vantagem. Contudo, o reino de Deus, o poder é usado para edificar e abençoar os outros. Jesus era o primeiro a praticar esse ensino, como rei do reino de Deus, né? E que Jesus disse: se você quer ser o mais importante, primeiro seja o quê? Servo de todos, né? Não era uma resposta que eles gostariam de ouvir, mas Jesus veio para ensinar justamente isso. Se você quer ser importante no reino de Deus, seja servo. Eu vim para servir. Então, os meus discípulos têm que fazer o mesmo que eu, seguir o exemplo de Jesus. E para terminar, falando da história ali do cego, né? Esse tem um nome, né? O cego Bartimeu. O que você quer que eu lhe faça? Aqui nesse ponto, então, vai tratar de um momento ali em que um cego, ele começa a gritar enquanto Jesus passava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas pediam silêncio para aquele cego, e ele mais ainda gritava. Mas Bartimeu não se intimidou e gritou ainda mais. E as suas palavras eram a confissão de que Jesus era o Messias, porque quando ele usava o título Filho de Davi, para todos que estavam escutando aquilo na época, primeiro, era uma expressão de que ele cria que Jesus podia curá-lo, e que também envolvia dois conceitos, né? O retorno de um rei ao trono de Israel, porque todos sabiam, né, que pela profecia que o Messias viria da descendência de Davi. Então, quando ele chama Jesus de filho de Davi, ele diz que Jesus pertence à descendência do rei Davi, né? Jesus parou então e pediu que chamassem o cego, né? E aí interessante que a lição faz uma abordagem aqui a respeito da capa que o cego usava e ele atirou para o lado, né? Fala que nesse tempo os cegos ocupavam a parte inferior da sociedade, né? Eles eram excluídos junto com viúvas, os órfãos, né? E a capa então representava a segurança do homem, era o que ele não tinha mais nada a não ser aquela capa. E deixá-la ela para trás e ir até Jesus significava que ele tinha fé que Jesus podia curar, restaurar a sua vida para a sociedade. Ele não precisaria mais ficar se apoiando na sua capa, né? E Jesus então pergunta: o que você quer que eu te faça? E o cego disse: eu quero ver. Então Jesus o cura, né? Uma história muito interessante porque Jesus era um professor. Nada do que ele fazia ou falava era por qualquer motivo, ou não tinha grande relevância, pelo contrário, tudo era muito bem pensado, né? Então, quando Jesus pergunta, pode parecer uma pergunta óbvia, ele é cego, o que ele quer? Mas Jesus queria esse posicionamento dele. Eu quero ver. E quando ele diz isso, ele fala, eu sei. Entre linhas, ele está dizendo, eu sei, tu tens o poder para me curar.
E deixando a capa, ele está dizendo: eu não quero me segurar mais as coisas do meu passado. Eu quero ser curado e ter uma nova vida. E Jesus o curou. Será que nós temos nos agarrado com coisas do passado, ao invés de colocarmos 100% da nossa confiança em Jesus, que Ele pode transformar a nossa vida? Olhemos para nós mesmos e vemos se o passado não tem nos segurado, tem nos impedido de crer plenamente em Jesus e de seguir esse caminho com Ele. Isso é para nós refletirmos. O discipulado, ele não é fácil. Ele requer renúncias, escolhas, decisões. Mas você pode ter certeza que não há maior decisão neste mundo do que decidir estar ao lado de Jesus. Teremos parte com Ele na glória. Isso é o maior presente de todos. Amém? Que Deus abençoe a mim e a você para a gente continuar neste estudo na fé cada vez mais crescendo. Vamos orar? Senhor amado Deus, querido eterno Pai, louvado e santificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por este estudo, por estes ensinos, e que nós possamos fazer como o cego Bartimeu, lançar a nossa capa, crer que o Senhor tem uma nova história para cada um de nós. Às vezes não estamos cegos, Senhor, fisicamente, mas algo nos impede de ver da maneira que devemos ver, da maneira espiritual, da maneira correta. Nos ajuda, Senhor. Nós queremos ver. Que o Senhor possa devolver a nossa visão espiritual para compreendermos todos os assuntos relacionados à Tua palavra, à Tua obra. Estamos em Tuas mãos, faça-se a Sua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe a mim e a você. Tenha uma tarde abençoada na presença do Senhor e bons estudos. E semana que vem estamos juntos novamente, com a graça de Deus. Deus abençoe.